vamos falar do MST. MSPT. O deputado Valmir Assunção, do PT, ligado ao MST, demonstrou preocupação com a lentidão do governo federal na implementação de políticas de reforma agrária. O parlamentar criticou a redução de esforços e o orçamento ilimitado destinado ao INCRA, contrastando com a perseguição e criminalização dos movimentos sociais dos governos anteriores. Valmir Assunção reconheceu a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário por Lula, mas ressaltou a falta de avanços práticos, como desapropriações e investimentos em infraestrutura nos assentamentos. O deputado ainda alertou para o risco de retomada das ocupações de terra. Se não for por bem, vai por mal. Pelo MST, devido à insatisfação com o ritmo de progresso. Meu querido Mano Ferreira, não adianta ficar criando estruturas burocráticas que consomem dinheiro público, como, por exemplo, Ministério da Reforma Agrária, só para criar uma narrativa de que está atuando, se a reforma agrária não for feita. Agora, me parece que no governo Bolsonaro foram feitos muito mais assentamentos do que no governo Lula. Então, eu sou a favor, sim, de reforma agrária sobre terras improdutivas, não sobre invasão de propriedade privada. E sou a favor, sim, que seja feito um levantamento de que terras são essas para poder assentar as pessoas. Não adianta também assentar só, criar cooperativas, dar condições para que eles possam explorar aquela terra de maneira a não só garantir a subsistência, mas produzir crescimento econômico no setor agrícola. O que você achou dessa manifestação dele? O governo está indo... Olha, eu senti assim, vocês estão indo devagar. Exato. E se continuar assim, nós vamos invadir. E aí? Pois é curioso. Eu diria que o PT e o presidente Lula têm o hábito de tratar um pouco dessa forma vários dos grupos que são, digamos, um puxadinho do PT, aconteça o que acontecer. Essa postura de ter um discurso muito mais próximo desses grupos, mais a prática dissociada do discurso, não é uma exclusividade da questão da reforma agrária. Também é no caso dos direitos LGBT, dos direitos das mulheres, que muitas vezes o PT... Do direito das pessoas negras. Muitas vezes o PT faz o discurso, então sobe a rampa cheio de diversidade ao redor, de mãos dadas com as representações das minorias, mas quando você olha do ponto de vista de implementação concreta de políticas públicas que vão favorecer, de fato, a superação das desigualdades, a superação dos gargalos estruturais que fazem com que essas populações minoritárias, do ponto de vista socioeconômico, sigam sem oportunidades, o PT não avança, de fato, nessas pautas. Você mencionou, Capês, que o governo Bolsonaro teve um desempenho mais eficiente na demarcação de terras, e o mesmo se aplica lá atrás, no caso do governo Fernando Henrique, no contraste com o primeiro governo Lula. Ou seja, é muito curioso essa situação que boa parte da esquerda na sociedade civil acaba se comportando como aliado do PT, aconteça o que acontecer, e o PT trata desse jeito. Cria um cercadinho, deixa o pessoal fazer a festa ali, e do ponto de vista da política concreta real, as coisas não avançam. Agora, vinda também tratar invasão de terra como se fosse uma forma de pressionar o governo, isso aí também já tem um componente não tão democrático, né? Como a gente sabe, a invasão de terra ilegal não é um instrumento que faz parte da democracia. O deputado pode falar o que ele quiser, ele pode pressionar, ele pode fazer protesto, mas invadir propriedade alheia não é parte das regras do jogo democrático. Meu querido Alessandro Azzoni, eu não acho que tudo se resume a pragmatismo. Claro, o pragmatismo foi uma corrente filosófica desenvolvida no início do século passado por Charles Sanders Peirce e que se espalhou pelos Estados Unidos. Então, tem experimentação, ação objetiva e resultado. Então, me parece que o problema da América Latina, tá? Da América Latina. Vou alargar bem minha crítica. É a excessiva polemização
e criação de narrativas, e burocracia, e debate, quando na verdade é preciso agir, realizar. Nós levamos em média 10 anos para começar a fazer o óbvio no 11º ano. Isso quando não raro caminhamos para trás. Então isso nos impede de atingir o nível dos países desenvolvidos economicamente. Como é que é possível falar ainda em invasão de terra pedindo reforma agrária? Então, primeiro uma suma incompetência dos governos que estiveram aqui à frente do país em assentar definitivamente as pessoas que foram ser assentadas. E, em segundo lugar, esses movimentos me lembram aquela coisa horrorosa. Claro que eu não estou comparando, porque ela é um grupo terrorista, Sendero Luminoso e outras manifestações pitorescas da América Latina que nos jogam num absoluto ridículo. Então, ter MST invadindo propriedade privada, produtiva, isso, com aquelas camisas vermelhas, aquelas bandeiras, aquela organização com fotografia do Che Guevara, isso para mim é de um ridículo, em pleno século XXI, que simboliza o atraso do nosso país. Não, primeiro, concordo com você, Capês, o que acontece é um atraso realmente. Eu acho que o que ocorreu foi, primeiro, o MST entrou na disputa política, no cenário político da eleição presidencial, e ela achou que seu posicionamento, o presidente Lula ia simplesmente mudar o seu estilo de governo. Muito pelo contrário, até a questão do Paulo Teixeira deixou bem claro que nas questões de invasões nas terras do ano passado foram todas desfeitas e foram justamente o presidente Lula deixou claro que os programas de demarcação de terras serão dados os programas oficiais que já estão no calendário de planejamento. Por que isso, Capês? Dinheiro. Nós sabemos que a questão de uma desapropriação não é simplesmente eu tenho que marcar uma terra e simplesmente colocar a pessoa lá, eu preciso pagar essa terra para o proprietário. Vou fazer um paralelo que aconteceu aqui em 2014, quando o Haddad era prefeito, ele colocou os corredores de ônibus, né, os BRTs, ia ser fantástico. A cidade inteira ia ter transporte sobre rodas, diferente do Rio que é sobre trilhos. E aí nós teríamos uma questão de velocidade. O projeto não andou. Por quê? Desapropriação. O processo de desapropriação é muito dolorido, muito caro. Tem que ter orçamento, tem que estar empenhado. E para isso o governo já não tem dinheiro. Por isso que o presidente Lula fala, nós vamos seguir com os programas oficiais de demarcação de terras que já estão no plano. Por quê? Está dentro do orçamento. Qualquer outra coisa que o MST queira fora, não vai sair, não tem dinheiro. E não é fazendo essas bravatas todas que vai conseguir força. Muito pelo contrário, vai causar problema. O agro também quer a reforma agrária para destensionar essa questão das invasões em terras deles. Produtivas, invasão de terras produtivas. Porque o MST, o que ele vai utilizar para pressionar o governo? Ele vai invadir terras produtivas. Ele não vai invadir as terras improdutivas. Porque se ele invadisse terras improdutivas, ou sem aquelas que até o próprio o Salles falava que tinha muitas propriedades que você não tinha, não conseguia localizar o proprietário. Se você conseguisse, era muito mais fácil você fazer um programa de desapropriação, porque podia incorporar para o Estado, dependendo para a União, dependendo das dívidas que tinha. Mas não, isso eles não vão fazer. Eles vão invadir terras produtivas a nível de provocar governo, e isso causa desestabilidade do governo. O governo vai ter que agir por causa de questão de segurança. E aí vai começar a dar um embate. Então, esse posicionamento do MST, ele precisa entender que, primeiro, não é como eles querem e aonde eles querem. O governo tem que ter uma base ele tem orçamento. Nós estamos vendo a ginástica que o Haddad está fazendo para controlar o déficit fiscal e a questão das arrecadações. E agora você quebrar uma rotina dessa, o dinheiro tem que estar no orçamento. Se não tiver no orçamento, não sai. Tem que estar empenhado, tem que estar dentro do programa. Se não tiver, não vai sair. E se vocês partirem para essa questão de invadir terras produtivas, aí o confronto vai estar armado e vocês vão responder criminalmente por essas invasões. É o que você falou, Azoni. O MST precisa entender, mas ele não quer entender. Então, meu querido Guilherme Mendes, adianta criar Ministério de Reforma Agrária se os assentamentos seguem um ritmo ditado pelo orçamento? Então, durante quanto tempo você pode iludir com narrativas? Ou seja,
Será que o MST vai começar a fazer invasão de terras produtivas em pleno governo que diz que iria fazer mais assentamentos do que fez o governo anterior de Jair Bolsonaro? Capês, eu acho que aqui nós estamos vivendo um exemplo clássico de uma democracia que funciona. O MST está no direito dele de protestar, se quiser invadir terras, invade, vai responder criminalmente pelos excessos. O governo está no papel dele de, como bem o Alessandro pontuou, promover os assentamentos e promover as desapropriações de acordo com a regra orçamentária, de acordo com os recursos disponíveis. Agora, o que me chama a atenção, e aí eu quero fazer uma provocação para o Mano, respeitosa, mas ele disse da questão da democracia. Você quer coisa mais democrática do que um deputado do partido do governo, não é da base, é do partido do governo, cobrar o governo sobre um compromisso não cumprido? Isso é o exemplo máximo da democracia. E eu lhe pergunto, Mano, quando é que no governo anterior a gente viu isso? Quando que um deputado da base ou então do partido do presidente chegou e falou: presidente, o senhor não está cumprindo. Olha o Bolsonaro presidente, de novo aí. O senhor está errado. Não, quem está falando de Bolsonaro, você está citando até outros exemplos. Eu não me recordo. E isso aqui é ótimo para a nossa democracia. Um deputado que tem como base e como assunto a reforma agrária, se o governo que ele apoia, do partido que ele foi eleito, não cumpre, ele tem o dever de ir lá e cobrar, como ele vem fazendo. Agora, o que o MST vai fazer, se ele vai invadir terras produtivas, terras improdutivas, terras evolutas, nós não sabemos. Isso é exercício de futurologia. O fato é que todo mundo está fazendo o seu papel. O governo está tentando cumprir o orçamento e, como o Alessandro bem colocou, não desrespeitar regras que possam abalar o equilíbrio orçamentário. Por outro lado, o MST também está no direito dele de cobrar. Se ele acha que o ritmo é lento, se ele acha que as políticas não estão sendo implementadas, eu acho que segue o jogo, tudo perfeito, democracia funcionando e é assim que o país se fortalece. Muito bem. Eu posso responder? Por favor. Mano. Não, eu acho que é importante, sim, mostrar como que faz parte da democracia a divergência. Agora, o que eu fico impressionado é como que o governo anterior, que foi tão atacado, pode, de repente, virar régua para dizer o que é democrático do que não é. É claro que um deputado cobrar o governo é parte da democracia. O que eu disse que não é parte da democracia é descumprir a lei e invadir terras ilegalmente para pressionar o governo. Isso aí não é parte da democracia, assim como não é invadir prédio público para protestar contra algo que você não gosta. Então, a democracia é essencial, a divergência faz parte da democracia. O meu ponto é que, infelizmente, parece que a régua está muito baixa no Brasil. A gente tem que elevar a régua para chamar as pessoas de democratas quando elas, de fato, cultivam os valores essenciais da democracia, que, entre outras coisas, passa por cultivar o respeito ao pensamento divergente. Muito bem. Bom, o Guilherme falou, citou o Mano respondeu, tá ok, equilibrado. Agora, o que eu quero ouvir, o Diego Tavares, ele não falou. Diego, estou curioso. Quem assentou mais trabalhadores em terras? Foi a Dilma? Foi o Bolsonaro? Ou foi o Lula? Quem realmente queria... Tira esse negócio de ministério. Esse ministério é só estrutura para comer dinheiro público. Você quer de ministério? Tenho 40 ministérios. Daí, vamos na prática, né? Eu quero na prática, está funcionando. Quem assentou mais? Lula ou Bolsonaro? Capês, essa é a bola que eu queria colocar no chão desse debate. Muito legal o discurso ideológico, falar de como a coisa deveria ser, mas como que a coisa foi, de fato, desde o primeiro governo do presidente Lula. O Lula assentou em 8 anos 100 mil famílias. A Dilma, em 6 anos, 170 mil famílias, até mais do que o Lula. Isso somando 14 anos de governos do PT. Michel Temer, em 2 anos, conseguiu assentar mais do que Lula e Dilma, 200 mil famílias assentadas. Peraí, não. O governo Michel Temer era um governo de direita, privatizante, economia de mercado. Ele assentou mais? Mais do que Lula e mais do que Dilma. Tem certeza? Absoluto. Dá os números, então, para quem está nos acompanhando. Michel Temer, como eu disse, 200 mil famílias em 2 anos, isso é importante dizer também, né? E o Bolsonaro, em apenas 4 anos, 400 mil famílias assentadas. Mas, Capês, eu acho que nem é esse o ponto, tá? É claro que nós temos aqui uma evidente distorção entre aquilo que se prega no discurso e aquilo que se faz. Mas é importante dizer que sem tocar em 1 hectare de terra produtiva de seu ninguém, ainda que tenha lá uma fazenda abandonada, uma terra, enfim, que não está produzindo nada, o governo poderia, na canetada, claro, depois de isso ser submetido ao Congresso, enfim, tem o trâmite, como sempre, tem tudo. Mas poderia, sem tocar na propriedade de ninguém. Porque o governo federal, a União Federal, tem 50 milhões de hectares
que estão lá improdutivos, na Amazônia Legal e em diversos outros territórios do Brasil. Então, o governo, se quisesse, poderia promover a reforma agrária com o seu próprio patrimônio. Mas o que acontece? A partir do momento que você realiza a reforma agrária, que você tira a família da situação de vulnerabilidade, acabou o eleitor. Aquela família que é assentada não precisa mais de você, não precisa mais do político, não precisa mais eleger o político de esquerda. Então é bem por isso que a reforma agrária não anda, porque é interessante, eleitoralmente falando, manter as famílias em situação de vulnerabilidade para compor base eleitoral. O Guilherme Mendes quer te derrubar. Passou um negócio. O que você quer derrubar? Vai, Guilherme. Você quer derrubar o Diego. Eu acho bonito. E o presidente Lula, uma vez... Mas fala rápido. Porque numa das suas falas infelizes... Luca Bassani vai entrar. Derruba logo ele. Numa das suas falas infelizes, falou, você cita números e depois ninguém vai checar e tá tudo certo. Mas eu tenho o hábito de checar. E tá aqui, ó, na página do MST. Eu acho que é uma fonte segura, não é? Ô, super segura. Não. Se eles são os demandantes, ao dizer os números, eu acho que eles não vão mentir, não é? Se eles estão justamente... Me ajuda a te ajudar, Guilherme. Ó, Guilherme, aqui, ó. O que é isso? Governo Lula foi o que mais assentou famílias na história do Brasil. Lógico. Se eles estão... E nós estamos falando agora deles ameaçando em invadir terras no governo. Esses dados de quem são? Do próprio MST. Então, peraí, atenção. Nós temos outra fonte, o Poder 360, aqui no dia agora 4 de fevereiro. Número de famílias assentadas cresce 612% em Lula. Pode entrar aí, Poder 360. Gráfico, que é o fonte 360, ele aqui, ó. A fonte. Então, agora, eu não sei. Eu estou dizendo aonde eu estou pegando os números que eu digo. Atenção. Então, o Diego Tavares veio com números... E o Guilherme Mendes falou, não dá, né, de acordo com o MST, o Lula assentou mais. E o Poder 360 repercutiu os dados do MST. Então, agora que são 15 horas e 8 minutos, Diego Tavares, ele quebrou tuas pernas ou não? De jeito nenhum, eu tô até procurando a fonte dos dados aqui. Então, então daqui a pouco... Eu já trago a fonte dos dados. Então, nós estamos aqui com uma divergência... É importante a gente se ater a fatos concretos. O Diego trouxe números aqui, ainda não deu a fonte, ele vai dar a fonte. E o Guilherme Mendes vem com dados do MST, esse movimento legalista que busca assentar o trabalhador na sua terra, obedecendo à fila democrática organizada pelo INCRA. Então, quem estará dizendo a verdade? Diego Tavares com seus dados ou o MST dizendo que Lula assentou 612% a mais. Quantas famílias foram assentadas pelo Bolsonaro, você falou? 400 mil famílias. 400 mil, então nós estamos falando, presta atenção, se 400 mil famílias foram assentadas pelo Bolsonaro e se o Lula assentou 600% a mais, são 3 milhões de famílias assentadas! O nosso Guilherme Mendes matou a pau! Lula assentou 3 milhões de famílias, em média 4 pessoas por família, são 12 milhões de brasileiros. Não é isso. Não é isso. No primeiro ano, olha lá, vamos lá. Só no primeiro ano, hein? No primeiro ano. Não é isso, não. Bom. Vamos ver a primeira fonte do Guilherme. Vamos ver, claro. Dados do Ministério da Agricultura de 2022 e eu tirei aqui de uma reportagem da Veja. Dados do Ministério? Aqui, ó. Ministério da Agricultura. Então, presta atenção. Quem tem razão, MST ou o Ministério da Agricultura? Vamos deixar esse debate. Mas depois, sabe o que acontece? Tinha um desenho animado que eu gostava muito. Tinha o Príncipe Namur das Profundezas, o Homem de Ferro, lembra? E tinha o Mandrake, que era uma Mandrake que tirava da manga os negócios. Agora o Guilherme deu uma de Mandrake com esse 600% a mais. Aqui, ó, Poder 360. Poder 360. Então, só Poder jogar 360, aí, Poder 360. Lula assentou 12 milhões de pessoas. Não é isso. Deve ser em comparação com o Lula 1. Aqui, gente, para não ser injusto com o site, 7.005 famílias assentadas no ano de 22, último ano do governo Bolsonaro, 50.592 no ano de 2023. São dados do Poder 360, daí 612% a mais. Você faz a conta aí, dá exatamente 6 vezes. Vamos lá. Só para sair desse assunto. Bolsonaro assentou só 7 mil famílias. Em 2022. Em 2022. E você, quais dados que você tem? Guilherme, Diego Tavares, apresentou quantas pessoas ao longo do governo? Bolsonaro, 400 mil famílias nos 4 anos. Então, vamos lá. Se Bolsonaro assentou 400 mil famílias, dados do Ministério da Agricultura,
e em 2022 só 7 mil famílias, o Guilherme está esquecendo de computar nessa conta 393 mil famílias. Então são 400 mil contra 50 mil. Em um ano. Enfim, são números. Aguardemos. Aguardemos. Nós estamos com o Luca Bassani, meu alemão, mas só queria, antes do Luca Bassani, recebeu agora uma informação, Mano Ferreira, e ele quer compartilhar com o nosso período, porque aqui a informação está sempre em primeiro lugar. O que você recebeu, Mano Ferreira? O foco nele, por favor. Pesquisa da Atlas Intel, que acaba de sair há 10 minutos, mostra que pela primeira vez desde o início do governo Lula, a aprovação da imagem do presidente Lula se torna mais negativa do que positiva. 49% dos brasileiros rejeitam a atuação do presidente Lula até aqui, 47% aprovam. Então é uma inversão de tendência pela primeira vez desde que o Lula voltou ao poder. Muito bem. Esse tema oportunamente será colocado, talvez não hoje, mas nós vamos debater esse tema também num outro momento.